Você quer aprender a desenhar e a colorir desenhos incríveis, assim como esse e esse, e também saber todas as minhas técnicas e meus macetes? Basta clicar no link que está aí na descrição para saber mais detalhes. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer um tutorial para vocês, começando aqui de uma forma um pouco diferente, já com um desenho pronto. Esse aqui inclusive é um desenho antigo, tá? Ele é de agosto de 2021, porque ele é um dos que eu vi na minha pasta que eu havia esquecido de aplicar verniz. Hoje, o que eu recomendo é, terminou o desenho, pega o verniz e já aplica. Eu resolvi gravar esse tutorial por dois motivos. O primeiro é porque muita gente não sabe que existe essa possibilidade de proteger o desenho utilizando verniz. E o segundo é porque muita gente que sabe, não sabe como aplicar. Algumas pessoas me chamam lá no Instagram justamente para me perguntar como fazer essa aplicação. Eu sei que algumas pessoas acham desnecessário, principalmente quando se tem uma pasta adequada para guardar o desenho, mas dependendo do tamanho do seu desenho, não vai ter pasta que dê para guardar. Quanto maior, mais difícil guardar. Então, se você em algum momento resolver fazer um desenho grande, no tamanho A0, por exemplo, não vai ter pasta para guardar esse desenho. Outra coisa, se você for enquadrar, pendurar na parede, se for uma área que bate muita luz, pode ter incidência de sol, principalmente quando o desenho foi feito utilizando lápis escolar. Hoje em dia, existe lápis profissional que tem uma durabilidade da pigmentação no papel de muitos anos, décadas, mas são profissionais, são um pouco mais caros. E se você utiliza e gosta de utilizar o lápis escolar, a vantagem do verniz é que esse desenho vai ficar bem pigmentado por muitos anos. E tem um outro problema que já aconteceu comigo, por esse motivo eu passei a invernizar todos, porque antes eu confesso que eu fazia o desenho, às vezes eu deixava para aplicar o verniz depois. Só que isso não é recomendado, principalmente se você utiliza marcador em alguns desenhos, porque mesmo eles estando na pasta, existe um risco. Vou dar um exemplo aqui, tá? Esse desenho aqui é um desenho também de um ano atrás, em que eu usei marcadores nessas áreas vermelhas. Eu fiz usando marcador e depois eu vim sombreando com lápis de cor. Olha só como normalmente fica a folha. Isso, gente, vai acontecer com qualquer marca de marcador que você utilizar. Falando de marcadores à base de álcool, que são os mais recomendados para fazer os desenhos. E aí, quando ocorre isso aqui, supondo que eu não tenha uma pasta para colocar os desenhos, ou que na pressa, por algum motivo, eu não coloquei alguns desenhos na pasta e só guardei assim, um por cima do outro, com o passar do tempo, essas manchas do verso desse desenho vão começar a se transferir para esse desenho. E aqui eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu perdi um desenho que eu gostei muito de fazer na época. Esse desenho aqui, olha. É um desenho que na época eu amei fazer, eu fiquei feliz com o resultado, só que eu guardei sem aplicar verniz, coloquei ele exatamente como eu citei aqui, eu na pressa coloquei dentro da pasta, porém não dentro do plástico, coloquei um desenho que tinha marcador aplicado por cima dele, e aí aconteceu, vou tentar até mostrar para vocês um pouco mais de perto. Olha isso, pessoal. Era um desenho, eu não me recordo qual, para falar a verdade, mas era um desenho que eu tinha aplicado marcador amarelo para fazer a base. E aí eu coloquei esse desenho por cima desse desenho aqui e manchou. Isso não teria acontecido se eu tivesse invernizado esse desenho. Bom, então dito os motivos pelos quais é interessante aplicar verniz nos desenhos, eu vou começar a falar do verniz. Aí você pode pensar, poxa, qual marca eu uso? E aí eu confesso para vocês que eu usei durante muito tempo verniz comum, de uso geral, porém em spray. Tem um especialmente que eu gosto de usar que tem um valor acessível. Eu não tenho ele nesse momento, mas eu vou deixar na descrição o nome dele, para caso vocês queiram pesquisar. Nesse momento, eu estou com duas opções de um outro verniz, que ele é mais recomendado para arte. Esse aqui, ó, o verniz da Acrylex. Gente, esse vídeo não é patrocinado, tá? Eu tô indicando aqui que eu uso
e é bom. Esse verniz, ele foi desenvolvido pela Acrylex exatamente para isso, né? Para você aplicar em arte. E aqui tem duas opções, que são as que eu costumo utilizar, o fosco e o semibrilho. Esse aqui, o semibrilho, é o que eu mais gosto de utilizar, porque ele não vai deixar o desenho fosco demais, mas também não vai deixar ele brilhar muito, mas ao mesmo tempo ele ajuda a deixar ainda mais vivo o desenho. Esse aqui, por indicação de um amigo que faz muito desenho em grafite, o grafite, ele normalmente já deixa um brilho. Então, é interessante desse verniz fosco é que você não vai ter esse tipo de problema. Ele vai ajudar a atenuar esse excesso de brilho que o grafite tem. E esse tipo de recomendação, né, brilho, semibrilho, fosco, vale para outras marcas também. Existem outras marcas de produtos artísticos que têm verniz também. Eu estou mostrando esse aqui porque é o que eu uso atualmente. Tem duas coisas importantes para eu falar com relação à aplicação do verniz. Não aplicar dentro de casa. O cheiro é forte, então pode causar dor de cabeça, alergias. Então esse tipo de aplicação, assim como as tintas spray, tem que ser feito numa área externa. Outra coisa, ao finalizar a aplicação, eu vou virar a lata de cabeça para baixo e vou apertar o bico como se eu estivesse aplicando mesmo o verniz. Vai sair um pouco do verniz, sim, mas depois vai começar a sair ar. Isso vai ajudar a limpar o bico da lata, não permitindo que esse bico fique entupido, você perca todo o líquido que tiver aqui dentro. Então agora eu vou preparar tudo lá fora para eu gravar como eu faço essa aplicação. Então, ó, eu vou usar uma fita para fixar o desenho aqui, para ele não cair. O processo de aplicação do verniz, gente, é muito parecido com o processo de aplicação da tinta spray, que eu mostrei no outro tutorial. Tá aqui o verniz, o desenho já está inclinado, que é para não empoçar. Eu vou aplicar em zigue-zague, sempre ultrapassando um pouco a área do papel, para não correr o risco de acumular o verniz nas bordas. Observe que eu não fico muito tempo com o verniz no mesmo lugar. Eu vou aplicando em movimentos rápidos em forma de zigue-zague. Uma distância inferior a 20 centímetros não é recomendado, porque o jato pode ir muito forte em cima do desenho e ocorrer um empoçamento, talvez até escorrer. Não vai ficar legal. Passaram alguns minutos, eu passo o dedo levemente em alguma área, observo que está tranquilo o toque, então eu vou agora para a segunda camada. Prontinho. Então eu fui. Quando eu terminei, eu voltei porque essa segunda camada eu gosto de fazer de forma um pouco mais generosa. Então eu aplico no movimento rápido e uniforme e volto. Assim, essa segunda camada fica um pouco mais generosa, porém ainda assim uniforme. Prontinho, pessoal, voltei aqui para a mesa. Agora uma orientação importante. Não guarde o desenho logo que você terminar de aplicar o verniz. Deixa ele num local em que não vai bater vento, protegido, mas arejado, para que o verniz termine de secar totalmente. Porque se você colocar ele num plástico agora, dentro da pasta, ou colocar um desenho por cima, pode ainda ocorrer de colar alguma coisa em cima dele, porque o verniz ainda não está 100% seco. Normalmente eu deixo de um dia para o outro. Eu estou gravando esse vídeo no final da manhã, então eu só vou colocar ele na pasta amanhã pela manhã. Vou deixar ele ali secando. Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar sobre o verniz. Eu queria mostrar para vocês a aplicação. Como eu falei, é bem parecido com a aplicação da tinta spray. Se você chegou aqui hoje por esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição o link do tutorial de fundo nos desenhos utilizando tinta spray, caso você tenha curiosidade ou queira aprender como fazer. E vou deixar os nomes dos vernizes. Então é isso, o tutorial de hoje termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.
Tchauzinho!